Bem, meus irmãos, que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações. Muita gratidão por estarmos aqui, mais uma oportunidade. Gratidão a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, a todos os presentes, encarnados e desencarnados. E, bom, sem mais delongas, né? Porque ficar falando aqui que eu estou muito feliz de estar de volta, né? Que aqui é o meu berço, né? Que aqui, né, tudo começou, né? Que minha mãe, né, me bota aqui desde até antes mesmo de nascer, né? Tava no ventre ainda e ela trazia para cá. Então, muita gratidão, né? Por essa oportunidade. E antes de mais nada, não sou nenhum palestrante, não sou nenhum profissional nisso, eu sou, acho que assim como todos nós, aprendizes que somos, né? Eu sou um aprendiz e nós vamos conversar. Nós vamos fazer um estudo, uma reflexão sobre a juventude espírita. Mas antes da gente começar, eu queria perguntar a vocês o seguinte. Queria começar com você, Antônio Carlos. Claro, com certeza. O que vem à cabeça, à sua cabeça, quando você escuta a palavra jovem? Atualidade. Tia Dulcineia, quando você escuta a palavra, ela já olhou assim, ó, já vem comigo. Quando você escuta a palavra jovem, madrinha, o que você lembra quando você escuta essa palavra? Alegria, atualidade, alegria. Tia Ritinha. Ó, talvez na resistência, né? A rebeldia também não. A gente caracteriza muito, né? A gente coloca muito esse estereótipo, né? De que jovem é rebelde. Tia Mara, renovação. Tia Valdo, futuro. Mãe, amadurecimento. Muito bem. Bom, muito boas essas respostas, né? Porque aí a gente vai trazer uma definição do dicionário. Aquela definição fria, né, em relação à palavra, né, diretamente, assim. O período da vida humana entre a infância e a idade adulta, mocidade, caracteriza-se pelo vigor, frescor, energia e por estar no princípio do seu desenvolvimento. Então, pelo dicionário, ele fala que a juventude em si, ela é uma etapa, né, assim como a infância, assim como, né, a fase adulta, assim como a idade, né, mais avançada, né, a parte da terceira idade. Então, é um período da vida, né, que é caracterizado por aquele frescor, por aquela vontade do movimento, da força, né, de repente, às vezes, da rebeldia, né, da energia, daquela coisa, né, elétrica, né, e até mesmo ansiosa, ainda mais nos tempos de hoje em dia, né, a gente lembra muito essa questão. E aí o dicionário ele dá essa definição sobre um corpo que está começando a se desenvolver. Mas enquanto nós, enquanto espíritos, os jovens, olhando já a visão espiritual, eles estão começando agora? Não, né? Todos nós carregamos a nossa bagagem de outras vidas, assim como os jovens também. Em relação a essa encarnação, sim, né? A gente sabe, a gente já ouviu falar, Emmanuel já disse, né, que até os 7 anos, né, aquele período que ele ainda está muito conectado, né, à espiritualidade, né? Então ainda, né, tá aquela coisa fusco, como é que é? Fusco, lusco, isso aí, esse termo aí. Que eu nunca vou saber falar. Que é aquela coisa, né, que está entre o mundo espiritual, entre, né, a vida aqui no planeta, e aí, depois desse período, né, que aí ele vai começando a amadurecer,
né, as suas visões, né, os seus sentimentos, né, claro, também de acordo com a educação que ele recebe aqui, enquanto na área familiar. E aí a gente já começa a virar a chave. E aí eu quero devolver mais uma pergunta para vocês. O que é ser jovem espírita? Porque a gente está falando, né, da juventude, aquela fase que às vezes tem a rebeldia, às vezes tem esse questionamento, né? Essa coisa enérgica, essa coisa elétrica, alegre, viva. E o que é a juventude em relação ao espiritismo? O jovem espírita. Mais responsabilidade, sabendo, conhecendo o espiritismo. O jovem ele fica com mais responsabilidades por causa da noção que ele acaba tendo. Ele vai respeitar os preceitos, né, ensinados pelo doutrina espírita, que vai além dessa vida aqui, né? Vai acreditar na questão transpessoal, né? É um jovem, é um jovem que vai ter entendimento desse conceito. É um jovem que vai procurar compreender o que o espiritismo ensina e praticar também, o que é a maior dificuldade, acho que de todos nós, né? E pode ter uma visão mais ampla. Boa. E aí a gente, aqui, por que a gente, né, começou com essa pergunta? Porque muitas das vezes a gente acaba interligando a imagem do jovem a uma figura inexperiente. E por isso que a gente também traz essa questão das outras vidas. Porque não somos tão puros assim, né? Estamos aí há milhares de anos. Quem sabe a gente não foi um daqueles que tacou pedra na cruz aquele tempo atrás, né? E a gente sabe que na visão espírita, o jovem é um espírito milenar, né? Milênio após milênio de bagagem, habitando num corpo novo. O corpo é novo, né? A gente está comentando isso, né? Que é um corpo novo, é um corpo que está com um frescor, mas o espírito já está aí há muito tempo, né? E que a juventude é um movimento crítico, onde a capa da infância cai e as verdadeiras tendências do espírito voltam à tona. Porque quando acaba saindo desse período, né, desse período de frescor espiritual, aí as coisas começam, né, a se permanecer, a ficarem mais estáticas, né, vamos dizer assim. Porque e é uma fase assim muito importante, principalmente para o aprendizado, né? A juventude, ela tá na questão da puberdade, ela tá vivendo, tendo vivências novas, experiências novas, novos contatos, novas oportunidades de ver para onde que eu vou. Eu vou para lá, mas será que eu vou me dar mal se eu for por ali? E se eu for por aqui? Né? Terão mais de perto oportunidades de ver ali o aprendizado em relação à vida, em relação a ele mesmo, né? E que ser um jovem espírita é ter a ferramenta. O que seria a ferramenta? A doutrina. A doutrina como ferramenta exatamente no momento em que os velhos defeitos tentam ressurgir, tendo vigor físico para domá-los. Porque assim como nós trazemos experiências, nós também trazemos problemas. Nós também trazemos pendências. E aí a reencarnação entra em jogo para a gente tentar consertar. E aí é decisivo esse momento da juventude. Porque é ali que a gente vai decidir. A gente vai continuar com o homem velho que existe dentro de nós, ou vamos aproveitar a juventude, vamos aproveitar essa oportunidade para mudar, para evoluir. Que nós todos estamos aqui para isso, né? E aí a gente vai lá em Livro dos Espíritos,
Lá na questão 385, Kardec pergunta: que é o que motiva a mudança que se opera no caráter a uma certa idade, particularmente ao sair da infância? É que o espírito se modifica? E aí os espíritos respondem. A gente não vai ler tudo, mas um resumo do que é a resposta dessa questão 385 de O Livro dos Espíritos. É que o espírito retoma a sua natureza e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Encarnando, com o fito de se aperfeiçoar, o espírito, durante o período da infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Ou seja, a gente percebe que a juventude é a fase da retomada da própria identidade espiritual. Né? A gente tem aquele período, né, como a gente já falou aqui, até os 7 anos, né, para que a partir dos 7 anos, tanto que a psicologia fala, né, a criança começa a ter realmente a sua personalidade, né? E que o que acontece? A doutrina espírita ela vai funcionar nessa história em relação ao jovem espírita como um GPS, como uma bússola. Jesus não é uma bússola para gente. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de indecisão, o que eu devo fazer? A gente não recorre àquele clássico pensamento que Jesus faria no lugar. É a mesma coisa também a doutrina espírita, que são os ensinamentos de Jesus à luz do Espírito imortal. E aí, esse é o GPS, esse GPS, ele tem o objetivo para que essa retomada não resulte nos mesmos erros do passado. Então, a juventude é um momento crucial das nossas vidas. E não que, passou da juventude, já era, não tem para onde correr. Não, nada disso. Até porque Chico Xavier, dizem que Chico Xavier falou isso, né? Inclusive, acho que você até citou, né, Mara, naquela palestra, né, sobre comunicação não violenta, a gente não consegue voltar ao passado, mas a gente consegue fazer um novo futuro a partir do presente, né? Então é tipo isso. Mas a juventude, ela é um momento assim de extrema importância por essa transição da imaturidade para a maturidade, onde a gente sai do momento infantil e começa a encaminhar para o momento adulto, com responsabilidades, com dificuldades, com aprendizados, com a correria do dia a dia. É centro espírita, é faculdade, é trabalho. A gente vê muitos jovens no movimento espírita passando por essas dificuldades, né? Que tenta conciliar e é muito difícil, né? E bota a família no meio também. E aí agora a gente já começa a ir para um outro ponto. Nós estamos falando, né, que a juventude, né, é um momento importante, que são seres, os jovens são seres. Eu poderia ter sido, na verdade, eu já não estou ficando tão jovem assim mais, porque eu já estou chegando aos 30 anos. Né? Então, já estamos, né, mais para o lado da vida adulta. Mas ainda sou um jovem adulto, vamos dizer assim. Mas os mais jovens, é isso, é isso. Então ainda tô jovem ainda. Então tá bom. Vou fazer 27, né? É, é verdade. E aí a gente, né, comentando, né, sobre juventude, né, e a importância também da mocidade espírita, né, no trabalho, né, não só social, enquanto associada à mocidade interligada com o trabalho do SAPS, né, que é o Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, né, e aí também a gente vai por um outro caminho. É um momento, sim, que o jovem tem muito questionamento, ainda está imaturo, mas também tem muita sede de trabalhar.
tem muita sede de participar. Eu já passei por essa fase. Na verdade, eu acho que ainda continuo nessa fase, né? E aí a gente já começa a puxar para um lado sobre a importância da participação do jovem no movimento espírita, no trabalho espírita, né? Porque a gente coloca muito um clichê, né, que a gente acaba repetindo muitas vezes, de que o jovem ele é o futuro do espiritismo, ele é o futuro da humanidade, que ele é o futuro do Brasil, o que também não está errado, claro, né? Porque ele também vai ser os futuros dirigentes da casa, vão ser os futuros trabalhadores, vão ser os futuros, de repente, até governantes, né, do nosso país. Futuros trabalhadores, médicos, professores, né? Quais sejam os serviços, mas eles também fazem parte do presente. Eles também estão conosco neste momento. E como que a gente integra eles neste momento? Porque eles fazem parte, não são algo separado. Eles estão juntos, eles estão na mesma sociedade, eles estão no mesmo centro espírita, eles estão no mesmo contexto, né? Então, muito mais do que ele ser o futuro, como se a gente estivesse postergando o impacto do trabalho da juventude, né, para depois. Não, agora é a juventude, eles vão ser lá para frente. Não, eles são agora também. É um impacto muito grande, porque na juventude eles já vão ser, nós vamos ser potenciais exemplos para outros jovens e para a sociedade. Mudando o reflexo. A gente tem um reflexo muito ruim, às vezes, dos jovens da comunidade, por exemplo. Né, diante do preconceito, diante, né, do estereótipo que a gente coloca. Né? Mas aí quando a gente começa a introduzir o jovem no trabalho da casa, quando a gente começa a introduzir o jovem, envolver o jovem no contexto das lições de Jesus, a coisa muda, o reflexo volta, quebra esse preconceito, né? Com certeza. E que realmente o jovem é o presente. E o movimento, ele precisa da energia, da capacidade de questionamento e da força do trabalho da juventude de agora. A juventude, mais do que nunca, ela está questionando, ela está batendo o pé, está defendendo o que acredita em conjunto. E por que não tentar trazer isso para o nosso trabalho? Bater firme, é claro, com doçura, com carinho, com amor, mas defender com toda a força a causa do amor, da caridade, do amor ao próximo, da humildade no nosso dia a dia e trazendo, né, para a nossa realidade, para o nosso cotidiano. Não como apenas espectadores, mas também contribuintes para a história da casa, para a história do movimento, para o nosso cotidiano, né? Para a construção de um mundo melhor. E, historicamente, os grandes vultos do espiritismo começaram suas obras muito jovens. Né? Às vezes a gente esquece disso. Né? Mas eu lembrei de Irmãs Fox, que começaram, né, a ter esse trabalho, esse movimento, essa percepção muito novas, lá em Hydesville, Estados Unidos, né? E aí a gente vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, no item 2, a mensagem do Espírito de verdade, também um resumo, né? Ele fala assim: bons espíritas, meu bem amados, sois todos obreiros da última hora. O Senhor chamou-vos como fez aqueles, dizendo-lhes: vinde vós também para a minha vinha. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade.
Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Então, os jovens, partindo do princípio em relação, por exemplo, aos jovens que estão chegando, que diferente de mim e do Pedro, que começamos desde pequenininhos, né, aqui no movimento espírita, os jovens que chegam depois, eles são os trabalhadores da última hora. Os jovens que acabam vindo depois para quebrar aquela coisa assim, de repente monótona, que nem é intencional, mas que por falta de trabalhadores, por ter a necessidade da renovação dos trabalhadores e não substituir, mas trabalhar em conjunto. Eles são os trabalhadores da última hora. Porque eles estão chegando no momento para ajudar, para abraçar e para dar as mãos, né? Nesse trabalho, nesse movimento, justamente nessa evolução, nessa construção de um mundo melhor, né? E, caramba, eu já cheguei no último tópico já. Mas antes de ler isso aqui, eu separei aqui uma frase de Leon Denis, que chamam, né, ele de o apóstolo do Espiritismo, né? Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Ensinemos-lhe a despojar-se das suas imperfeições. Então nós, enquanto de repente evangelizadores, trabalhadores, colegas de trabalho, né? Que todos nós somos colegas de trabalho, né? Partindo desse princípio, né? Que estamos dividindo o mesmo trabalho, né? Voluntário, mas é um trabalho, como o Pedro falou na semana passada, não deixa de ser um trabalho. Nós estamos dividindo o mesmo trabalho e a nossa responsabilidade é muito além do receber eles de braços abertos, aos novos jovens que estão chegando. Mas também como que nós vamos chegar ao coração deles. A gente às vezes não observa uma linguagem muito rebuscada, muito, sabe, formal. De repente, jovens mais descolados, mais atuais, e que às vezes não têm condições de ter um acompanhamento mais próximo em relação à educação, como que nós vamos chegar aos corações deles? É um trabalho que a gente precisa fazer também, porque Kardec, ele falava muitas das vezes que o Espiritismo é para o mundo, e que nós saímos dos livros para as ruas, para os becos, para todos os lugares. Qual é o nosso papel? Não é só o exemplo, claro, que é um bom pilar também, mas também a forma que nós levamos ao coração as lições de Jesus. Jesus não precisou, no caso, através de parábolas, né, chegar aos nossos corações naquela época, assim é hoje em dia. De repente, até fazer um retrabalho de Jesus muito mais, né, para que a gente possa chegar mais, como é que eu vou dizer assim, sem obstáculos, diretamente a essa nova geração que está muito mais ligada no celular, que está muito mais ligada à internet, né, que é difícil. Hoje em dia, a gente não consegue pensar no mundo sem internet. Se cair, se tiver um apagão de internet, acabou. Acabou. Sumiu foto, sumiu rede social, sumiu telefone, sumiu tudo. Então, como? Pois é. Até ônibus, né? Porque agora tudo também é pelo celular. Então, como que a gente vai trabalhar, né? A gente tem que observar isso também, né? A gente tem que estar de peito aberto, mas a gente também tem que fazer um trabalho de como chegar.
se modernizar, abrir o coração. De repente, a gente acaba ficando com a mentalidade, mas ele está chegando agora. Está chegando agora. Eu que sei, eu estou aqui há tanto tempo, sempre deu certo. Mas e se a gente começar a ouvir mais? E se a gente começar, de repente, a ter uma percepção, pô, tia, assim, é legal, é bacana, mas e se a gente implementar uma rede social do Centro Espírita, fazer isso, fazer aquilo? E se a gente, de repente, colocar uma dinâmica, colocar um vídeo? Eu trouxe uma música que não é espírita, mas fala sobre o assunto, já muda. Você já começa a atender a nova geração, os novos jovens. E aí é o trabalho conjunto. O jovem não quer te tirar do lugar. O jovem quer apertar tua mão e vamos juntos, complementar o trabalho. Não é participar, ser participativo. E aí a gente também parte de um princípio, de uma reflexão, que o corpo, gente, uma hora envelhece. Jovens não serão jovens para sempre. Ah, que bom seria. Né? Bom seria se a gente não envelhecesse. Quer dizer, não seria não. Não seria. Porque a gente não aprenderia com o amadurecimento, com as dores, né? Dor na coluna, né? Problema de... Como é que é? De junta tudo e joga fora, né? A gente, todos nós precisamos passar pelas etapas, não é que nem a planta. A planta começa na semente, ela vai brotar, ela vai crescer, vai germinar, vai dar frutos, flores, e aí depois ela vai morrendo, vai definhando, tá? De repente ela, no meio que ela parece que ela vai morrer e tal, vai acabar, aí ressurge, aí depois morre de vez, né? Mas o espírito não tem idade. Isso é fato. Todos nós, o espírito não tem idade, não tem sexo, não tem cor, somos espíritos. E que a verdadeira juventude não é a ausência de rugas. A verdadeira juventude, ela não está ligado a... Você olha assim, esse cara é jovem, né? Tem uma aparência jovem, não tem nada a ver com isso. Eu lembro de um episódio de Chaves, uma conversa, o professor Girafales, a dona Florinda. Dona Florinda estava lá na sala, estava só os dois, porque as crianças estavam no pátio. Aí chega o professor, a senhora estava falando comigo, dona Florinda? Professor, aqui eu também estava me incomodando com as crianças, aquela barulheira, criança brincando de música, né, e tal. Aí o professor Girafales, eu também. O senhor também? É difícil não se incomodar com barulho, né? Aí ela falou, bom, é que eu pensei que fosse coisa da idade. Aí o professor pergunta, da idade? É, porque a gente vai ficando velho, vai ficando rabugento. Mas aí o professor fala que velho, né? Ele colocou nesses termos que a gente sabe que o espírito não tem idade. Mas levando a um ponto mais materialista, né? Velho é o espírito, entre aspas, né? E só fica velho quem quer. Quando, na verdade, velho é aquilo que não tem planejamento, é aquilo que não tem energia, é aquilo que não tem aproveitamento, né? Só fica velho quem quer, né? Claro, a idade vem, mas o propósito continua, as ideias continuam, a vontade de viver continua. A juventude, aí ele finaliza essa cena muito bonita até. A juventude e a velhice não tem nada a ver com a idade, né? E é fato, né? A verdadeira juventude não é a ausência de rugas, mas a disposição constante para aprender, renovar-se e transformar-se. E um trabalhador espírita, mesmo aos 90 anos, a cruzada, mesmo aos 100 anos, é um jovem se mantiver o ideal e a vontade de melhorar. Então, todos nós somos jovens mediante a vontade de melhorar sempre, constante, mediante a vontade de aprender, de viver e de prosperar com os demais também.
E aí a gente volta lá para o Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 4, Instruções do Espírito. Instruções dos Espíritos, né? Que é de algum espírito, mas aqui não especificou para mim. Mas a gente vai ler aqui que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Frase batida, né? Mas que é importantíssima, né? Atualíssima. Porque a juventude espiritual, ela é exatamente esse esforço diário de transformação. E que quem para no tempo e acha que já sabe de tudo, né, já envelheceu por dentro. Já não dá mais oportunidade. Porque para que nós estamos aqui? Estamos aqui para continuar aprendendo a cada dia, a cada amanhecer, a cada abrir dos olhos. Enquanto nós estamos aqui, mesmo com as limitações, né? Como é que foi a frase lá? Acho que é o seu Alto, não, que falava, né? Que enquanto nós estamos aqui, seu Dalto, né? O lado de lá é bom, mas por enquanto. O lado de lá é bom, mas por enquanto vamos ficando aqui, né? E é isso. Enquanto nós estamos aqui, vamos ficando aqui. E vamos aprendendo, e vamos melhorando. Dificuldades, mas vamos seguindo, né? E que seja, é assim, é um pedido, uma reflexão, né? Que possamos ser sempre jovens, sempre com propósito, sempre com vontade de viver, mesmo, tô falando para mim também, tá, gente? Mesmo diante das dificuldades, que é difícil, não é fácil. Às vezes a gente balança, mas não cai, né? E aí a gente vai chegando ao final, né? Eu sei que o ideal é 7h55. Eu sei que é 8 horas, mas eu acho que eu vou terminar um pouco antes, tá? Mas eu vou ler aqui, eu vou até ler tudo, porque eu acho que vai dar até o tempo, de um texto do Momento Espírita. Foi publicado, inclusive, dia 28 de maio de 2026. O nome do texto, Ser Jovem. O general MacArthur teve oportunidade de se pronunciar a respeito das fases da vida e o fez nos seguintes termos. Aí ele começa a falar, né? A juventude não é um período da vida. Ela é um estado de espírito, um efeito da vontade, uma qualidade da imaginação. É uma intensidade emotiva, uma vitória da coragem sobre a timidez, do gosto da aventura sobre o amor ao conforto. Não é por termos vivido um certo número de anos que envelhecemos. Envelhecemos porque abandonamos o nosso ideal. Os anos enrugam o rosto. Renunciar ao ideal enruga a alma. As preocupações, as dúvidas, os temores e os desesperos são os inimigos que lentamente nos inclinam para a terra e nos tornam pó antes da morte. Jovem é aquele que se admira, que se maravilha e pergunta com uma criança insaciável: e depois? E agora? É aquele que desafia os acontecimentos e encontra alegria no jogo da vida. E aí, fecha aspas, considerando tudo isso, com certeza é que Malbataan dizia que não importava se ter 90, 30 ou 17 anos, porque afirmava: só o homem comum envelhece com o passar dos dias e dos anos. E ele volta a dizer: o espírito superior, porém, diferente ao ecoar do tempo, só envelhece com a perda dos seus ideais, o aniquilamento das suas ilusões e com o abandono de seus sonhos. A mocidade é medida pela confiança e pelo esplendor dos seus sonhos. Pode-se ser jovem com a própria fé, a coragem, que ultrapassa a timidez.
Pode-se ser velho com o nosso próprio medo. A velhice se implanta quando a ânsia da aventura é vencida pelo desânimo e a pessoa somente deseja ficar repousando, viver tranquila. Assim, seremos jovens enquanto nos conservamos receptivos às mensagens da natureza, enquanto tivermos olhos de ver a diversidade infinita das cores da paisagem, enquanto tivermos ouvidos de ouvir a melodia do vento nos ramos do salgueiro e o tamborilar da chuva no telhado escorrendo pela calha. Seremos jovens enquanto nos deixarmos arrebatar por tudo que é belo, bom e grande. Seremos jovens enquanto nos deixarmos eu já falei isso. Enquanto o verde da esperança predominar na policrômia da nossa alma, enquanto o desânimo não conseguir adentrar a porta do coração e a preguiça não dominar a mente. Enquanto tivermos forças para tecer a concha de retalhos da nossa vida com sentimentos positivos, um quadradinho azul de amor, um quadradinho rosa de perdão, um retalhinho lilás de compreensão, um arremate branco de amizade. E aí o texto termina. Se temos um trabalho para cansar, uma tristeza para sentir, uma comida da qual reclamar, não nos permitamos enrugar, envelhecendo. Se nosso sonho foi desfeito, permitamo-nos outros sonhos e sigamos em frente. Lembremos de agradecer a Deus pelo que temos, pelo que o dia nos oferece, pois existem muitos que dariam tudo para estar em nosso lugar. Redação do Momento Espírita com a base no capítulo O Tempo, de Malba Tahan, no capítulo Lembre-se, autoria desconhecida. E também a referência do capítulo Ser Jovem, do general MacArthur, do livro Momentos de Luz, volume 1. E aí, que possamos não deixar o movimento espírita envelhecer, perder o propósito, enrugar. Que possamos dar um voto de confiança nos trabalhadores mais jovens. Que nós possamos dar um voto de confiança nessa nova geração. Que existem sim as críticas, as pesquisas, né? É muito mínimo, muito pequeno o tempo de retenção para a nova geração decidir se vai ver aquela matéria ou não, se vai ver aquele conteúdo ou não. Imagina a loucura dos veículos de comunicação, né? Mas acho que a gente pode mudar isso. Acho que a gente pode deixar a coisa mais natural a partir do momento que a gente deixar vir guiar, mas também a gente ouvir. Porque essa nova juventude tem muito potencial. E a gente com certeza vai conseguir fazer esse trabalho. Então, desde já, agradeço a oportunidade. Sou muito grato a essa casa, que sempre me acolheu, sempre esteve de portas abertas, aos trabalhadores dessa casa, encarnados e desencarnados, a minha gratidão. A todos vocês, muito obrigado pela atenção e pela paciência. A vocês que nos acompanharam pelo YouTube, muito obrigado também. Que a paz de Deus e de Jesus continue em nossos corações e até a próxima.